Fala pessoal, tudo bem? Tô preso aqui no trânsito e vou aproveitar para falar do seguinte tema. E se ruptura fosse feito no Brasil? Será que a nossa legislação permitiria que a ruptura fosse feita dentro do contexto do direito do trabalho? Bom, eu não sou advogado trabalhista, vocês sabem, né? Tenho grandes parceiros que atuam na área do direito de trabalho, mas eu vou me aventurar nesse tema aqui. Bom, para quem não entende e nem nunca viu a série, o processo de ruptura nada mais é do que a separação da vivência das memórias, né, enquanto você está no trabalho, de quando você está na sua vida normal, fora do trabalho, tá? Então, a partir do momento que você entra no trabalho, a partir de um procedimento cirúrgico, invasivo, né, mas com consentimento do trabalhador, é feito o processo de ruptura. Então, quando ele desce o elevador para entrar no setor de trabalho dele, ele assume a personalidade que ele tem somente no trabalho. E quando ele sai do elevador, né, para voltar para casa, ele assume a personalidade que ele sempre teve durante toda a vida. Então é feita uma separação, de fato, uma ruptura, né? Severance, que fala em inglês, o nome da série. O que é interessante é sobre a demissão, né? A empresa não tem o controle sobre a demissão do funcionário. Então, para que haja a demissão, é preciso que o funcionário de dentro, né, a separação das memórias de dentro, peça a demissão para o funcionário de fora. Aliás, a pessoa de fora, né, porque o funcionário é só quem está dentro. E aí, a pessoa de fora tem que aceitar a demissão, tá? Tem que aceitar a demissão pedida pelo funcionário de dentro. Então é tipo uma dupla validação de demissão, né? Acredito que o inverso também seja verdade, apesar de não ter lembrado de nenhum momento da pessoa de fora pedir a demissão para ser ratificada para a pessoa de dentro, tá? Só vi o contrário, mas eu imagino que a recíproca é verdadeira. Então, dito isso, a ruptura seria permitida no Brasil? Bom, a série ela tem uma pegada muito mais do que sobre o direito do trabalho, né? A gente fala ali sobre também bioética, né? Até que ponto nós podemos alterar o nosso corpo dessa maneira para que a gente possa atender finalidades de empresas, né? Apesar de todo procedimento ser voluntário, né? Apesar de todo procedimento ser voluntário, nem sempre a legislação permite. Então a gente não tem essa autonomia da vontade plena, né? Vou dar um exemplo aqui no Brasil: a gente não tem a eutanásia, em outros países tem, né? Então a pessoa que está em determinado estado, né, ela quer morrer, né, apesar de ela querer, de ter essa vontade, né? Alguns estados, né, sim, estados que eu falo são países, o trânsito voltou a andar aqui. Alguns estados permitem que a pessoa faça isso e outros estados, como o Brasil, né, não permitem, né? Independente das circunstâncias da pessoa. O governo ele não tem como impedir uma pessoa de tirar a própria vida, mas ele de maneira alguma estimula ou autoriza que isso seja feito. Então, o processo de ruptura é complicado falar, não somente no contexto do Brasil, mas em contextos de países que estão bem mais envolvidos tecnicamente, de acordo com as balizas que a gente tem hoje, porque ela não diz somente respeito ao trabalho, mas também diz respeito à bioética, né, à medicina, certo? Então, existe dentro do Brasil uma série de proteções aos direitos do trabalhador, e como deve ter mesmo, tá? Não só no Brasil, em outros países também. E esses direitos de proteção ao trabalhador, acredito que não permitiriam, né, que, pelo menos num primeiro momento, que uma ruptura fosse permitida no Brasil, certo? Até porque um dos princípios que regem o direito do trabalho é a dignidade do trabalhador. E nós vemos na ruptura que a pessoa que está dentro do espectro do trabalho, ela não é bem tratada, né? E a pessoa de fora não faz a menor ideia do que acontece dentro do trabalho, né? E vice-versa. Apesar de esse é o propósito da ruptura, não parece que o trabalhador ali ele tem um pleno conhecimento do que acontece com o seu próprio corpo dentro da ruptura, né? Também não é permitido esse tipo de sigilo absoluto, né? Porque apesar de as empresas terem a sua propriedade intelectual, de terem também o seu faixa interditada à frente, apesar de terem também
as suas criações ali secretas, que não podem ser divulgadas por questões comerciais, elas não são intangíveis, né? O governo pode fazer auditorias, pode fazer inspeções, investigações, o Ministério do Trabalho, né, e Emprego, né, e o Ministério Público do Trabalho também podem fazer checagens, inspeções e investigações para verificar as reais condições de trabalho, tá? Então, por questões que não são só afetas ao direito do trabalho, como a dignidade do trabalhador e outras legislações, não existe exatamente uma legislação assim, não pode implantar um chip no cérebro do funcionário para dividir o pensamento dele do trabalho e da vida pessoal. Não existe mais legislação assim em lugar nenhum do mundo, tá? Mas apesar de não haver isso, há balizas como a dignidade do trabalhador, né? Também toda a questão envolvendo a bioética, né? Será que seria necessário realmente fazer um tipo de procedimento assim para atender uma finalidade meramente de trabalho, para guardar algum segredo do trabalho? A gente até hoje teve profissões e continua tendo profissões, tá, como as do mercado financeiro, que as pessoas devem guardar sigilo sobre as informações que possuem, né? E assim, apesar de haver alguns desvios, tem funcionado. Então, as empresas que operam no mercado financeiro, por exemplo, as pessoas que operam, às vezes têm que trabalhar em salas fechadas, sem celular, sem comunicação, somente com aquele computador. E funciona, sempre funcionou até hoje. Então, haveria necessidade de fazer uma ruptura? Bom, parece que não. O trânsito aqui tá bem caótico, tá, pessoal? Cheio de reformas. Mas, dito isso, eu, assim, fiz uma análise bem geral, assim, que eu quero ouvir a opinião de advogados que entendem muito mais do que eu de bioética, certo? Né? Da parte da ética na medicina, né? E também do direito do trabalho. Diz aí, pessoal, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Pra gente chegar a uma conclusão legal aqui. A série é muito legal, ela traz muitas reflexões sobre a nossa vida no trabalho, tá? Sobre essa divisão, sobre essa dicotomia, né? Sobre até que ponto ela é vantajosa, né? A gente sempre pensou, nossa, vamos separar a vida pessoal da vida do trabalho, né? Mas a gente vendo uma série distópica, né, sobre isso, a gente começa a refletir até que ponto isso é importante, né? Até que ponto isso é bom pra gente enquanto indivíduo. A gente vê que várias pessoas de dentro da série, né? E aí eu já vi a série, por isso estou comentando aqui, se você já não viu ainda, veja, tá? Mas em algum momento um dos funcionários tenta acessar as memórias dele de dentro da empresa, né? E ele não consegue, ele consegue ali parcialmente, ele consegue acessar alguma lembrança indireta, assim, e as pessoas de dentro também estão tentando contato com pessoas de fora, né? Em algum momento elas também se sentem pessoas diferentes, se sentem escravos, né? Escravos da pessoa de fora. Chega um momento que um funcionário diz, radar de velocidade à frente. Eu aqui fora sou uma pessoa, você aí dentro você não é nada, né? Então assim, quem teria autonomia, né? Será que de fato a pessoa de dentro teria autonomia? Parece que não. Ela não pode sair, ela não pode fazer nada, ela só pode trabalhar, né? Então, pessoal, esse é o vídeo, tá? É um dos primeiros vídeos aqui do meu canal no YouTube. Tem outros aí, eu tô, enfim, começando essa nova jornada aí. Quero aproveitar para os momentos que eu tô dirigindo, que eu tô viajando, pra gente gravar uns vídeos, comentar alguns temas, que vai ser bem legal. Valeu, tchau, tchau, pessoal.